Eu falei aqui que no PJE existem 4 perfis de usuário: estagiário, assistente, assessor, desembargador. Esse perfil de acesso não corresponde a cargo. No seu gabinete, se o desembargador quiser, ele pode atribuir o perfil de assessor a todos os seus servidores. A única coisa que ele não pode é atribuir a estagiário perfil diverso do dele. Nunca. Que o estagiário, como é alguém que tem uma atuação bastante limitada, ele não pode ver atos do desembargador, nem de assessor, nem de assistente. Por exemplo, aqui, mas tem vários tribunais que tem. Não, mas é um sonho que um dia se realiza, né? Nós vivemos de realização de sonhos. Nós vivemos buscando realizar os nossos sonhos de maneiras diferentes, mas isto viver é sonhar. Cada um sonha na dimensão próxima ou remota, mas é sonhar. Então, por exemplo, salvo essa hipótese, eu posso determinar, se eu quiser, no meu gabinete, quem determinará é o desembargador, e é só ele que vai fazer isso, ou seja, dirá, olha, no meu gabinete eu quero todo mundo como assessor, estará todo mundo como assessor, é responsabilidade dele. Viu, Conrado? Nós já determinamos que nesse caso o desembargador vai mandar um ofício para o presidente, dizendo, no meu gabinete eu quero que João, Manuel, Pedro, Joaquim tenham perfil de assessor. Ele vai ter que escrever isso, porque a responsabilidade é dele, na medida em que o assessor também vê tarefas do desembargador. Ele não executa, mas vê. O assistente, por exemplo, não vê tarefas do desembargador. Então, se ele quiser, é definição dele, sem nenhum problema. É só uma questão de opção dele definir o papel. O gabinete A pode definir uma forma, o B de outra. Isso é cada um que dirá como quer estabelecer a definição de papéis. Se ele quiser alterar, ele pede, olha, fulano de tal agora não vai mais ter o perfil. Nós estamos até pensando, Conrado, em definir isto para o próprio gabinete, essa gestão interna. Configurar o seguinte: nós criamos um perfil de um administrador, digamos, médio entre o administrador e o diretor. Então, ele poderá cadastrar no gabinete dele essa gestão. Atribuir a alguém o perfil, tira alguém daquele perfil, de modo bastante transparente, para evitar a burocracia. Então, enquanto não está ainda otimizado isso, ele vai ter que mandar um ofício dizendo, quero que fulano tal tenha tal perfil, para que possa ter o acesso no sistema. Município. Não, eu posso botar outra caixa prefeitura. Eu posso botar... eu só não fiz o teste ainda. Até eu fazer isso, até feito todo de manhã, eu terminei esquecendo. Estou devendo essa resposta, um colega que fez a pergunta pela manhã, mas eu mando a resposta. Eu posso colocar na mesma... na mesma variável a função ou seja, eu não sei se o sistema envolve a função ou i. Eu tenho que fazer esse teste, mas depois eu mando. Se eu não puder, eu crio uma outra caixa município e outra caixa prefeitura. Não tem nenhum problema, porque são caixas com nomes diferentes. O que eu não posso fazer, claro, é criar 2 caixas na mesma tarefa com o mesmo nome. Então, se eu não conseguir resolver isso agora, eu vou colocar aqui uma caixa chamada município e outra prefeitura. Parece-me que aqui também tem algum advogado que chama de municipalidade, né? Eu posso colocar MUNICPA. Vai pegar município e municipalidade, porque ele faz essa conferência e aí manda. Claro, tem a variável, ele manda embora. Claro que se tiver alguém chamado, sei lá, um nome que tem essas mesmas letras, essa sequência, ele vai mandar também, né? Mas é uma situação, né? Sei lá, alguém que chamar Munícipe da Silva, vai lá para a caixa também, né? Enfim, porque vai pegar a variável idêntica, vai mandar lá, que ele faz a comparação. Encontrou a variável, ele atribui. Eu estou ouvindo só essa resposta, você pode colocar mais de uma palavra com a variável ou. Exemplo, município, ou prefeitura, ou municipalidade. E aí ele mandar essa resposta, eu vou mandar, que eu não fiz esse teste, talvez amanhã já faça e já deu essa resposta. Chegamos então
Fizemos o voto, já terminamos nosso trabalho. Caixinha aqui, agora numa pauta, voto com a lupa verde, estou tranquilo para casa, final de semana, vamos embora. Aí chegou o dia da sessão. Aliás, desculpe. Foi pautado o processo. E a primeira pergunta que posso fazer é a seguinte: quem vê o voto? Que ainda não foi, claro, não é julgamento, é o voto. Resposta: desembargadores, componentes do órgão julgador, turma, órgão especial, CEDI, etc., mas que estejam no quórum da sessão para a qual o processo vier a ser pautado. Se eu integro a turma, mas não estou no quórum, não vejo aquele processo. Que, obviamente, se entende no sistema que voto é disponibilizado para quem irá julgar o processo. Quem irá julgar o processo é o desembargador ou o juiz convocado que integrará a sessão respectiva na qual o processo vier a ser pautado. Segunda pergunta: a partir de quando os demais julgadores, no PJE, não mais há a figura do revisor, todos são revisores, já que o voto é liberado para todos automaticamente e o processo também é liberado automaticamente, claro, né? A partir de quando o voto é visto? Resposta: a partir de quando o processo vier a ser incluído em pauta. Se a classe processual, como ação rescisória, exigir revisor na antiga concepção, o prazo é de 15 dias, de acordo com a resolução 94 do Conselho Superior. Então, ele, por exemplo, liberou agora para pauta, pode ser a sessão daqui a um mês. O secretário incluiu, eu já posso ver o processo, votar na sessão e descansar. Já fiz o meu trabalho. Se o meu colega alterar o voto, obviamente eu terei que analisar a pauta novamente. No PJE não tem ainda o chamado controle de versionamento, que virá ao longo desse ano, que dirá o seguinte: os votos vão sendo substituídos, eu saberei em que ponto o voto foi alterado. Então, eu vou receber a informação, voto alterado, vou clicar num botãozinho lá, vai aparecer o texto do voto que foi alterado, eu posso concordar, manter o meu voto convergente ou fazer o meu voto divergente. Então, pautado o processo, os integrantes do quórum daquela turma passarão a ver o processo e farão a chamada votação antecipada, que é o exame prévio da pauta, e é um projeto para o qual se pensa, no futuro, o chamado plenário virtual, que já aqui em São Paulo, por exemplo, no Tribunal de Justiça, há também no Supremo Tribunal Federal. Qual é a ideia que se pensa? Ainda para o futuro, claro, não é projeto para agora, vamos uma coisa de cada vez. O que nós fazemos na prática? Ou seja, vamos oficializar o que nós fazemos na prática. Nós fazemos na prática o que ninguém diverge, o que ninguém destaca, o que não há preferência, o que não há pedido de sustentação oral, julgamos em bloco. Não é assim? Claro que é. Ou seja, terminamos a pauta e vamos... Talvez não, julgamento em bloco de 200 processos, 150, 90. Ou seja, vamos apenas oficializar. Qual é a ideia? Estirar um prazo, digamos, que vamos dizer por alto, um prazo de 5 dias antes da sessão, se desembargador, Ministério Público, advogado, não pedir preferência, destaque, observação, não precisará incluir o processo em pauta. Ele é julgado com os votos já proferidos e publicados os respectivos acordos. É uma novidade bastante interessante, não virá agora, não se preocupem, mas apenas oficializará o que já existe. Ou seja, deixará para a sessão o que de fato merece debate. Os processos novos, os processos em que há divergência, o processo que eu quero destacar, não precisa justificar. Destaquei, eu não poderei julgar antecipadamente. Por enquanto, estamos trabalhando com a ideia de votação e não julgamento antecipada. E não, assim, o argumento que alguns colocam, não, Cláudio, mas isso fere o princípio da publicidade. Nós fazemos isso toda semana, gente. Ou não. A advogado saiu, colegas, alguma dúvida? Algum vai dizer, não, Paulo, julgamos de uma tacada só
100, 1000, 200, 800, ninguém nem sabe que foi julgado. Claro, sabemos sim, porque já visitamos processos antes, já analisamos a pauta, manifestamos as nossas convergências ou divergências. Se não destacamos, se não registramos a observação, se não pedimos para votar em separado, vai ser julgado em bloco. Com uma pequena novidade, não precisará ser pautado. Isto é, terá, portanto, um trabalho a menos na sessão. Vamos então agora fazer a atividade votação antecipada, isto é, o exame prévio da pauta. Vamos aqui na tela, em audiências e sessões, pauta de julgamento. Não aperte não, Karina. Audiências e sessões, pauta de julgamento. Estamos todos aqui? E aí clico na pauta e abre-se a pauta de julgamento. Com um detalhe, se houver 2 membros do gabinete, só um pode votar, viu? Que aí é o desembargador quem vota. Senão, ele vai entrar em colapso. Quer dizer, como pode votar? Um processo não pode ser votado por 2 pessoas ao mesmo tempo. Aqui abre-se no calendário, mostrando todas as sessões do órgão julgador, evidentemente que eu esteja no quórum. E aqui diz, há 2 sessões abertas no dia 25 de julho. Aqui aberta, encerrada, fechada, aguardando a sessão. Eu então clico aqui nesse quadradinho, ele abre, é 2, aqui Conrado, é 2, 1. Traço 2. Então, eu vou dizer que em 2 sessões, o nosso caso, vamos escolher a de baixo. Anote aí, Karina, hint da tela de pauta. E aqui, então, ele abre a tela da pauta de julgamento, dizendo, olha, aqui uma sessão ordinária da 14ª turma, no dia 25 de julho, amplia, por favor, a tela, Karina, 25 de julho, programada para iniciar às 7h10 da manhã. Quem compõe o quórum, aqui em cima ele diz, desembargadores Davi, Ivete, Manuel, Regina, juíza convocada Elisa, desembargadora Leila, desembargador Sérgio Pinto Martins. Aqui estão os integrantes do respectivo quórum. Fecho aqui. Eu posso... Bom, aqui só para mostrar como acontece com a tela do secretário da turma para inclusão em pauta. Na tela real do desembargador, essa função não aparece aqui, ó. Essa coluna não aparece. Aptos para a pauta é o quê? É quando ele marcou lá o processo para inclusão em pauta, o secretário tem aqui uma relação de processos em que ele vai assinalando e vai colocando cada um em pauta. Pode marcar um individualmente, pode marcar em bloco, pode marcar, enfim, o que ele quiser. Remanescentes corresponde esse item aos processos que foram originários de sessões anteriores, adiamentos que foram, claro, processos que já foram pautados e que foram adiados de sessões anteriores. Em mesa, processos cujas classes processuais não exigem publicação de pauta. Exemplo, embargos declaratórios. Pauta de julgamento, o sistema exibe os processos da pauta em seja relator. Ele mostra aqui aquele mesmo conjunto de filtros que eu já tinha visto anteriormente, nosso velho conhecido, em que eu terei aqui uma importante ferramenta de busca dos processos. Por exemplo, da pauta de hoje, quantos processos eu tenho de dano que envolva a parte X, a classe Y, o advogado Z. Eu posso usar os filtros, as variáveis individual ou conjuntamente. Claro, cada uma que eu associo e mando pesquisar, o resultado corresponderá abaixo àquela pesquisa. Lembrem-se que na situação real, eu estarei aqui, Karina, por favor, desce aí, eu estaria aqui embaixo, pode descer, com 100 processos, 200 processos meus. Eu teria aqui uma dificuldade em pesquisar os meus processos. Então, eu posso ir buscando lá no filtro, na medida em que eu seleciono lá, aqui embaixo se comportará de maneira diferente. Ele diz aqui, ele exibe aqui o placar, o resumo da pauta, da sessão, aliás, que ela tem 4 processos em pauta,
nenhum deles tem preferência ou sustentação oral. A relatoria é dos desembargadores Ivete, Manuel, Regina e a juíza convocada Elisa, desembargador Sérgio Pinto Martins, porque eles é quem tem aqui o primeiro número que corresponde à relatoria e o segundo a quantidade de processos pautados. Então aqui eu tenho 1, aqui tem 0, 1. Aqui é o placar da votação antecipada que vai sendo atualizado na medida em que os votos vão sendo gerados pelos colegas. Está aqui embaixo a lupinha. Fecha aí o filtro, Karina, por favor. Fecha o filtro, o agrupador em cima. O filtro em cima, fecha, por favor. Aqui embaixo a lupinha verde, porque, claro, eu sou relator, já fiz o meu voto, está verde. Já liberei para os meus colegas. Não é o que eu quero. O que eu quero é a aba, Karina, votação antecipada, que é exatamente aqui indicará os processos da pauta, evidentemente que eu não esteja na condição de relator. E estão com a lupa vermelha porque eu ainda não fiz o meu voto nos processos dos outros, que eu irei fazer agora. Como sempre, acessando pela lupa. É a lupa que permite acessar votos. Clico então nela e de novo terá 4 cores. Vermelha, como está, indicando que eu não votei ainda. A amarela, que eu já votei, mas não liberei o meu voto. Estou examinando, comecei a fazer o voto, não terminei. Verde, que é a situação ideal do voto já elaborado e já liberado. E cinza estará assim se o relator não tiver disponibilizado para mim o voto dele. Então não poderei votar nesse processo. Nesse caso, como eu sou aqui relator de um processo, ele está com a lupa verde, que corresponde ao meu voto no processo da condição de relator. Aqui em cima, esta tela também terá uma mudança. Ela exibe hoje o meu voto. Aqui vai ser o seguinte, enquanto mesmo antes do voto estruturado, vai ser assim, terá o voto do relator, e aqui a conclusão. Karina, clique aqui na conclusão. Acompanhar, divergir ou divergir em parte. Quando eu escolher divergir ou divergir em parte, aí vai abrir a edição do texto para eu fazer o meu voto divergente. Porque, claro, se eu estou acompanhando o relator, não preciso escrever nada no meu voto. Se eu estou divergindo total ou parcialmente, evidentemente, tenho que dizer em que eu estou divergindo. Nesse caso aqui, eu vou votar com o relator. Ao escolher acompanhar, eu posso aqui querer ver o voto dele, seleciono o voto de relator, ele me mostra o voto do relator. Repito, vai vir sempre assim, já aberto o voto do relator. Vamos mudar essa tela, que ela vem lá da Justiça Federal, onde o voto é sempre individual. Na Justiça Federal, no TRF daqui em Interregião, o acordo é feito pela junção de votos dos colegas. Todos votam nos processos e o acordo é igual ao Supremo. Voto de A, B, C, D e E, cada um individualmente, e o acordo é só aquela conclusãozinha. No nosso caso, nós sempre fazemos a síntese do julgamento, é assim que julgamos nos tribunais. Por isso mudaremos, vai vir assim, vai virar a conclusão do relator, o voto do relator, e a minha conclusão para acompanhar, divergir ou divergir em parte. Não terá mais essa aqui, do provimento ou não, do relator, não interessa aqui para nós, se interessa saber o conteúdo do voto. Por enquanto, eu tenho que ver o voto dele, volto, retorno aqui ao meu voto, e escolho, nesse caso aqui, acompanhar. Mando gravar. A lupa ficou na cor amarela. Por que amarela? Não liberei ainda. Estava estudando e tal, não me convenci realmente, vou liberar agora. Eu aqui marco a liberação do voto. Marco em liberar o voto.
Karina, liberar o voto e mando gravar. Já liberei o meu voto. E aí vou votando, processo. A pauta é publicada 72 horas antes da sessão. Não é publicação, é inclusão em pauta. É quando o secretário da turma recebe o processo, ele pauta o processo. Pautou, eu enxergo. Não é publicação na pauta, não. É inclusão em pauta. Inclui uma agora, já vejo. Daqui meia hora um outro, e um outro, e um outro, e vai incluindo. Por exemplo, vamos imaginar que a sessão já esteja marcada para o dia 25 de agosto. Incluiu hoje, já vejo aquele. Se quiser, claro, né? Se quiser, obviamente. 10 dias antes da sessão, vejo a sessão inteira. E vou votando. Votei aqui nesses 3. Vamos imaginar que tivesse, quando eu vi a sessão, apenas esses 2. Votei. 5 dias antes da sessão, ou 10, ou 10, enfim, quando eu fui lá, olhei, tinha esses aqui na bandeira vermelha. Vou votar nesses. Não é a publicação da pauta, é a inclusão na pauta pelo secretário da turma. Ele recebe os processos, a sessão já está, as sessões já estão marcadas, o calendário da turma está pronto, sessões semanais, ele programa para o dia, digamos, 15 dias depois, 10 dias depois, não sei como é aqui em São Paulo, cada realidade das turmas, são 18 turmas, incluiu, já pode votar. Não é publicação da pauta. Ele pode ir incluindo progressivamente quantos ele quiser. Claro, da forma como a turma trabalha, né? Cada turma tem uma sistemática de trabalho. Apenas há uma regra do sistema. Se ele não fechar a pauta, ele pode fechar a qualquer momento. Fechou, não pode mais incluir. Agora, se ele não fechar 72 horas antes da sessão, o sistema fecha a pauta automaticamente, porque senão não terá prazo para publicação no Diário Oficial. Entendeu? Não é publicação de pauta, é inclusão na pauta pelo secretário da sessão, como ele faz hoje. Pelo EJUS, eu analiso quando ele é pautado. Ou crio uma sessão lá no EJUS artificial, sem data, mas geralmente nós olhamos quando? Olhamos quando ele é pautado. Sessão da semana que vem, geralmente tem acordo de cavalheiros entre os tribunais, entre os colegas, define, não, vamos olhar a pauta 3 dias antes, 5 dias antes, cada um escolhe como quiser trabalhar. Isso não é regra de sistema, a regra é somente para fechar a pauta. Fechar a pauta para garantir a publicação do prazo de publicação da pauta do Diário Oficial. Então ele vai votando. No segundo processo, Karina, ele vai então, no meu caso, eu vou fazer uma divergência. Vou então divergir desse voto do relator. E eu venho aqui e escolho a conclusão. Divergir em parte, vamos dizer que seja esse o caso. No dispositivo, claro, a depender da divergência, farei fundamentos ou não. Às vezes é conhecido, como sabe o fundamento da turma, por exemplo, divergência conhecida, traz 475J. Ou seja, o secretário da turma sabe mais do que a gente, como a gente pensa, né? Ou seja, já sabe qual é a minha divergência. O Cole já sabe como é. Eu sei, tem uma tese diferente do relator. Venho aqui, libero o meu voto, gravo a lupinha verde. Tudo bem. Mas vejam aqui algo curioso. Vejam aqui algo interessante. Essa pauta tem 200 processos. Como eu posso identificar nos 200 quais deles, como este, eu divergi? Eu vou olhar aqui, ó, e eu não vou enxergar na pauta, aqui pequena é fácil, mas imagine uma pauta grande. Como eu vou poder identificar com clareza, de maneira fácil, os processos dessa pauta em que eu tenho divergência? No PJE, eu posso criar uma marcação própria que vai gerar um filtro indicando que é uma divergência minha nesse processo, como no caso no exemplo. Já disse qual é a divergência, eu venho, nesse caso agora, ó, seleciono o texto e marco esse botãozinho aqui, ó, marcar como divergência. Marco como divergência, gravo, claro, tenho que gravar, ele vai assumir que esse processo é uma divergência minha. Claro,
que eu vou fazendo isso nos processos são os meus marcadores. Eu vejo os meus. O secretário vê todos os destaques dos integrantes do quórum. Cada um faz a sua divergência. Quando ele grava o voto, os demais colegas do quórum também passam a ver o voto, automaticamente. Não precisa mandar o voto. Quando ele escolheu aqui em cima, voto de fulano de tal, fez lá o voto dele e gravou, isso é transparente. Os colegas recebem já o voto novo, porque vai saber que tem lá um voto divergente no placar sendo atualizado daquele colega. Vamos verificar uma outra hipótese. No quarto processo, eu vou votar com o relator, mas vou fazer restrição de fundamentos. A minha tese é outra. Eu vou escrever a restrição de fundamentos. Para facilitar a minha visão da pauta, eu marco o texto e boto gravo como um destaque. Um destaque, Karina, um destaque. Ou uma observação. Cada um faz como quiser. Um destaque, marco, gravo. Pronto. Liberei o voto. Gravei. Já tenho aqui uma marcação que esse processo, apesar de eu estar votando com o relator, eu inseri aqui, uma observação, um filtro, uma marcação específica. E aí vai, claro, um importante alerta. Como eu estou fazendo, nesse caso, restrição e no caso anterior, divergência, eu tenho que fazer isso no dispositivo. Para quê? Para que o secretário da sessão veja esta divergência minha. Porque ele só vê a conclusão do voto. Ele não vê o voto integral. E evidentemente que ele vai montando a sessão. Então ele pegou o voto do relator. Está lá, acordo, desembargadores da 14ª turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Ele recebeu a minha divergência e bota lá, por maioria, dar recurso e espera os outros votos. Chegou um segundo voto, quórum de 3, está com o relator, botar por maioria, vencido o desembargador Cláudio Brandão, que negava o provimento ao recurso e já montou prontinha a certidão. Quando ele faz isso lá na turma, ele grava, o relator e os demais colegas já recebem a conclusão nova, que ele pode editar lá na turma ou no pleno, conforme seja a hipótese, e ao editar a conclusão, que é onde ele tem acesso, é o que ele tem acesso, os demais juízes, desembargadores daquele quórum, recebem também o voto novo. E aí vai ocorrendo progressivamente essa mudança na composição da conclusão do julgamento. Claro que vai. Aqui é marcação minha. Só eu vejo essa. Porque é o seguinte, a minha pauta tem 200 processos. A pauta tem 400 processos. Isso é um filtro para auxiliar o meu trabalho, fundamentalmente. Que eu poderia marcar divergência, não marquei o meu filtro, na hora da sessão, do julgamento em bloco, tinha esse aqui que eu divergi e não tinha visto. E eu quero divergir, eu quero manifestar a minha divergência. Isso é apenas um filtro para marcar, facilitando. Deixa aqui, por favor, a tela, Karina. Aqui embaixo tem os filtros, destaques, divergências, observações. Conforme eu vá selecionando o filtro, ele exibe o resultado lá em cima de uma forma diferente. É apenas um filtro para fazer a minha pesquisa na sessão. Porque a sessão é longa, pode ser grande a quantidade de processos, para facilitar. Porque ele vê o secretário pelo resultado e não pelo filtro. O filtro é meu. Claro, quando grava tem acesso imediato, porque ele vê a conclusão minha. Divergir, já sabe que é divergência. E aí vou voltando então nas outras situações. Volto então nos outros processos. Por favor, votem aí nos processos da pauta, todos, como quiserem, obviamente, mas votando. Eu vou aqui acompanhar o relator sempre. O relator aqui tem umas teses boas. Liberei o voto.
E aí vou votando. Pergunta que poderia surgir: votei agora, posso mudar o meu voto? Claro, nenhum problema. Tinha votado nesse processo aqui, ó, 901. Eu tinha votado acompanhando o relator, 901, acompanhando o relator, quero mudar o meu voto. Nenhum problema. De novo, vou divergir agora integralmente no dispositivo. Divergir, dar provimento ao recurso, já faço a minha conclusão normalmente, né? Pronto. Gravo. Obviamente, né? Marquei a divergência para aceitar o meu filtro, só para isso. Marquei o meu filtro, gravei. Ele vai então assumir a condição nova, né, do filtro respectivo e vai, né, gravar no filtro e vou marcar. Assim que a Karine resolver lá marcar, a gente marca e aí faz o filtro respectivo, né? E vou fazendo a gravação normalmente 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, de acordo com a minha solução. Quero modificar o meu voto? Quero. Vou aqui de novo. Já votei, mas vou mudar novamente, Karina. Vim aqui votar. Mudei de ideia. Realmente me convenci. Tá certo o relator. Vim aqui, voto. Acompanhar. Acompanhar. Tiro aqui o texto que eu tinha feito. Claro, né? Não tem razão para fazer. Mando gravar. Isso é dinâmico. Cada vez que eu faço a votação, claro, né? Isso não é um vai e vem. Olha a pauta, examino o voto. Se tem alguma razão excepcional, mudo meu voto. Vou votando. E ao chegar à sessão, o ideal é esta situação aqui, ó. Todas as roupas verdes. Já terminei o meu trabalho de análise prévia da pauta. Vou agora esperar o dia da sessão. Um detalhe fundamental. No PJE, o membro do quórum tem que votar em todos os processos. Ou vota antes, ou vota na sessão. Mas se não tiver votado, o secretário não consegue encerrar a sessão. Razões óbvias. Eu estava no quórum e não me manifestei. Como eu sou integrante colegiado, eu tenho que votar. Se eu não fizer antes, eu posso até dizer a ele: secretário, na pauta de hoje eu já examinei, não votei, mas voto todos com o relator. Ele vai lá e vota na sessão por mim. Vai lá e vota com o relator, com o relator, com o relator, nenhum problema. Mas se não tiver voto do integrante do quórum, ele não consegue encerrar a sessão. Quando ele mandar encerrar a sessão, aparecerá uma mensagem: a sessão não pode ser encerrada porque há processo sem conclusão. Por que conclusão? Porque falta alguém votar. E pode ser o voto que vai fazer com que mude o resultado do julgamento. Todos votamos? Estamos todos com as luzes verdes? Aí na tela de vocês? Vamos então agora para a sessão de julgamento, última etapa de nossa atividade de hoje.